Fala pessoal, tudo jóia? Iniciamos aqui mais um programa Conversando Direito, o podcast onde trazemos novidades do mundo jurídico e temas relevantes para a sociedade como um todo. Hoje, a minha convidada é nada mais nada menos que doutora Jéssica Albuquerque, psicóloga, e é um prazer, seja muito bem-vinda, doutora Jéssica. Jéssica, vamos dizer. A gente aqui em home office aqui, a gente estava falando aqui que ela não gosta de ser chamada doutora, mas vamos lá. Seja muito bem-vinda, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda, né? E acredito que essa conversa aqui vai ser bastante agradável, né? Porque você já transmite isso. Que né? bom. Já transmite essa paz. Então, seja muito bem-vindo, o microfone é seu. É com você. Então, primeiramente, quero agradecer, né, pela oportunidade. Estava te falando, né, que é a primeira vez que eu estou vindo num podcast. E a primeira vez que eu recebo uma psicóloga aqui no nosso programa. Pois é. Então, assim, tá sendo tudo muito novidade, mas, assim, tô achando bastante legal. E espero aí que nossa conversa, né, possa auxiliar, assim, as pessoas a conhecerem um pouquinho mais sobre psicologia, né, sobre várias questões de saúde mental, enfim, que a gente possa também estar aí. É o que o mundo precisa. Né? Exatamente. Pois é, muito bom. Mas antes de tudo, eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, Bulhões Seguros, Tabajara Bikes, Imagem Gráfica, Gilberto Autoelétrica, Kleber Gás e GD Assessoria. E se você ainda que não se inscreveu no nosso programa, ativa o sininho aí, curta, comenta, nos apoie também. E toda semana a gente vai trazer aqui um convidado para a gente falar sobre temas relevantes. Jéssica, essa mania de chamar doutora, o nome do programa é Conversando Direito. Embora ser advogado e trazer pessoas do direito, isso não importa que a gente possa trazer outros convidados. Tanto é que já passou aqui várias outras pessoas de outras profissões. E o tema Conversando Direito é um tema amplo e a gente vai aqui conversar muito sobre psicologia. Então, mas antes de tudo, todo início tem um começo, todo começo tem um início. E uma das perguntas primordiais, né, de início é a que a gente faz. Quem é Jéssica Albuquerque? Onde começou? Né? Por que está aqui hoje como psicóloga? O que é que a gente pode extrair de Jéssica hoje? Pronto, vamos lá. Vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu venho de uma família bem humilde, assim. Meus pais não têm nível superior, né? Então, assim, foi uma escolha mesmo, assim, de vida. Era algo que eu queria muito estudar desde o meu ensino médio. Eu tinha essa curiosidade de entender um pouco mais como era o funcionamento da mente humana. Eu gostava muito de criança, queria entender o funcionamento e desenvolvimento infantil. Então, sempre tive essa curiosidade, né? E aí, tive a oportunidade, né, de poder ingressar na universidade. Eu me graduei na Universidade Federal da Paraíba, sou formada pela UFPB. Sim. E aí comecei um percurso profissional que é paralelo à clínica também, porque eu faço atendimentos clínicos, mas eu também sou professora universitária. Sim. Então, eu sou professora da UPE, dou aulas no curso de psicologia da UPE, no campus de Garanhuns. E aí, nesse percurso de formação, né, fiz a graduação, sou especialista em saúde mental e em terapia cognitivo-comportamental, que é um ramo, né, uma abordagem da psicologia, mestrado e doutorado no campo da interface de desenvolvimento humano, psicologia e desenvolvimento humano. Então, venho aí, né, nesse percurso profissional, trabalhando tanto no âmbito da clínica, né, como também da docência. Então, assim, acho que esse paralelo é muito importante, porque eu trago, assim, para os meus alunos, né, essa questão da prática, do que eu vivencio, e, ao mesmo tempo, assim, trabalho com pesquisa, né, então, assim, estou sempre me atualizando nos temas mais, digamos assim, mais atuais. Então, tem esse lado também de pesquisadora que eu já trago para a minha prática, né, as questões mais, digamos assim, o que a ciência tem colocado como mais evidente, o que é que funciona, e aí eu trago para o consultório. Então, assim, é algo que me move, que me mobiliza de vários, né, por vários lados. Assim, entendi. né? No caso, a psicologia foi um desejo já no ensino médio. No ensino médio. Talvez até antes, acho que antes. Entendo. Então, você... A questão familiar
Tu tens alguma referência na área da psicologia? Você é a primeira. É assim, quando eu falo assim, eu queria, né, desde muito, muito cedo ser psicóloga, mas eu não tinha muita noção do que um psicólogo fazia. Eu só Sim. achava bonito, assim. Eu tinha uma concepção que psicólogo é negócio de doido. A gente tem essa visão, que psicólogo é negócio de É doido. verdade. Assim, ainda bem que hoje em dia isso está sendo, Sim, né, sim, sim. ressignificado, Sim, reconstruído esse conceito, assim, social do senso sim. comum, mas ainda a gente precisa avançar. E aí, assim, eu tinha só aquela curiosidade, na verdade, assim, mas eu não tinha muita noção do que é que eu só achava bonito, assim, Sim. tipo, a pessoa vai entender a mente e tal, mas eu não tinha muita, assim, noção. E aí, assim, em relação à família, acho que foi uma coisa, digamos assim, eu tenho um familiar que teve uma depressão severa, e aí, assim, na época era muito difícil o acesso, né, assim, há uns tempos atrás, era muito difícil o acesso ao serviço de psicologia. Hoje você vê psicólogos, Sim. né, nos municípios, nas unidades de saúde, mas antes a gente não tinha. Então, assim, eu pensava assim, eu queria poder ajudar, eu queria poder, né, assim, fazer a diferença, mas eu não sabia como, né? Era muito nova também na época. Se Então, aí teve enveredou uma... na psicologia e começou pós-graduação e o é, estudo não parou, né? não parou. É porque eu também me identificava muito com a docência, assim, quando eu E isso é muito cheguei. bacana. Quando você diz que se identifica com a psicologia, eu trago para minha área, da minha área de advocacia. Poxa, eu não sei fazer outra coisa senão advogar, né? Então, quando a gente se encontra numa profissão que a gente ama de verdade, velho, Sim, sim. o tempo nunca vai ser dinheiro, Pois nunca vai é. ser status. Poxa, a gente quando se encontra, Pois eu é. tenho É. não a psicologia, mas É. o direito também, ele me fascina. Eu queria muito, a questão de tempo hoje, ela dificulta ir para a docência, mas Uhum. acho muito Uhum. bonito e queria eu poder é, ter mais tempo para enveredar nessa área também da docência. Mas falando, né, na questão de Jéssica, quem é Jéssica e como começou, a tua atuação, a sua formação atual na psicologia, você falou, né? Começou a faculdade de psicologia na Universidade Federal da Paraíba. Então, hoje Jéssica, a formação, além você tem uma especialização. Eu tenho uma especialização no campo de atuação que eu atendo, né? Que é a terapia, porque assim, a psicologia ela tem diferentes abordagens. Digamos assim, um fenômeno, por exemplo, ansiedade, vamos dizer assim. Vai ter um psicólogo especialista em ansiedade, assim? Mas não Como, por exemplo, necessariamente. é porque eu não entendo muito, a gente Pronto. vai poder Por esclarecer. exemplo, uma pessoa tem um transtorno de ansiedade. Então, Certo. vão ter diferentes formas de abordar esse problema. Sei. Então, por exemplo, a minha abordagem, que é terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com a associação entre pensamento e comportamento. Sim. Vou dar um exemplo simples. A gente não entende que é a situação que provoca, por exemplo, não é porque você vai fazer uma entrevista de emprego que você fica ansioso, por exemplo. Sim. É a forma que você interpreta que aquela entrevista de emprego vai ser e como você se vê. Então, por exemplo, eu me acho uma pessoa incapaz, eu me acho uma pessoa insegura e eu vou agir conforme eu penso que eu sou. Mas se eu olhar para a minha vida, não necessariamente eu sou aquilo. Eu posso estar me sentindo insegura, isso não me torna uma pessoa insegura. Entende. Existe uma diferença entre estar e ser. Mas muitas vezes as pessoas têm essa distorção cognitiva que acha que por se sentir dessa forma, ela é dessa forma. Então a gente trabalha essa reestruturação de quem você é, né? E também um pensamento racional, porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai pensar muito negativo, entrevista de emprego vai ser muito difícil, eu não vou conseguir. Então isso vai gerar, então é a significação que você está dando. Sim. Por exemplo, por isso que existem pessoas que diante de uma mesma situação se comportam de formas diferentes. Por quê? Porque a estruturação cognitiva dela de pensamento, ela é diferente. Sim. Se eu paro e penso, não, eu sou qualificada para aquela função, eu vou dar o melhor de mim, eu
Não há nada dali que eu não seja capaz de realizar, e o que eu não souber eu vou dizer que eu posso aprender. Então, se eu vou com um pensamento diferente, obviamente eu vou me comportar de uma forma mais segura, não vou ter os mesmos sintomas. Então, assim, a TCC, ela trabalha com essa perspectiva de trabalhar a racionalização, né, e as significações das situações. Aí a gente tem várias situações, né, de luto, de ansiedade, de depressão. Então, como é que essa pessoa está significando as situações que ela está vivendo e como é essa forma que ela está se enxergando. Porque aí, dependendo de como eu me enxergar, eu vou agir como se eu fosse aquilo que eu estou vendo. Então, eu preciso me conhecer. Eu preciso realmente reconhecer quem eu sou, e isso vai interferir na forma que eu me comporto. Então, assim, essa é uma abordagem, né? Sim. Então, existem outras, por exemplo, existe a psicanálise, vai trabalhar com fenômenos inconscientes. E aí já é outro caminho, é outra forma de abordar a mesma coisa, né? Entendo. A minha é a mais eficaz cientificamente. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Pois é, Jéssica. Mas assim, por que psicologia, não direito, não medicina, não exatas? Porque eu tinha essa conexão já, assim, por exemplo, de relações humanas, de querer compreender de verdade, assim, o funcionamento da mente, sabe? Quando eu estudava no ensino médio, que tinha a questão do vestibular, galera, aí tinha uns que estudavam a psicologia, que queria estudar psicologia, eu disse, mãe, psicologia, vai, o cara estudar o que o outro tá pensando, deve ser massa, deve ser massa. Assim, tem algumas coisas, assim, porque você não estuda tudo que você gosta, né? Sim. É um ramo muito amplo, se você for pensar psicologia, porque a gente tem, assim, digamos, a clínica como a área mais conhecida, talvez, né? Mas a psicologia, ela tá inserida em vários tipos de instituições, né? Se a gente for pensar assim, o psicólogo na escola, porque não é a mesma prática, assim, o psicólogo na escola não faz um atendimento clínico, ele trabalha com professores, com um grupo para potencializar o desenvolvimento. Então, a gente tem psicólogos nas penitenciárias, a gente tem psicólogos, né, em vários outros campos que as pessoas pensam que o trabalho é clínico, mas é diferente. Em cada lugar, por exemplo, a gente tem nas empresas, né, que são os organizacionais. Então, tem um ramo muito amplo. Inclusive tem a psicologia jurídica também, né? Que trabalha aí. Sim, é uma cadeira que a gente paga eu paguei, eu acredito que foi no segundo, terceiro período. Pois é. Então aí os psicólogos... A gente vê psicologia em tudo, né? E aí os psicólogos que estão nos tribunais, né? Que fazem estudos dos casos para emitir um parecer que pode subsidiar uma decisão. A gente vê, é muito comum a gente ver em questão de guarda, de família, né? Criança e vai... está tendo alienação parental, se não está, a gente vê muito isso. Mas, Jéssica, tu falou que era um desejo de adolescente e tal. Mas, assim, quando tu se deparou, qual foi o momento que tu se deparou e disse assim, surgiu a vocação, disse, eu sou vocacionada e realmente eu me encontrei aqui na psicologia. Pronto. Que momento foi esse? Disse, não... Agora surgiu a vocação. Eu acho que foi eu estava no terceiro período quando eu comecei a cursar disciplinas mais específicas de psicopatologia, mais ou menos assim, eu já fui me interessando muito, né, pela área. Agora, assim, de fato, quando eu comecei a entender porque eu entrei muito cedo na parte de pesquisa, projeto de pesquisa, iniciação científica. Então, assim, para mim, assim, a docência ia ser... Eu só enxergava a docência. Porque na minha cabeça, naquele momento, eu nunca pensei em ser psicóloga clínica. Tanto é que foi acontecendo. Assim, a clínica não... Eu não pensava em ser porque eu pensava que era muito longe da minha realidade. Porque, tipo assim, abrir um consultório vai demandar muito dinheiro. Sim. Como é que as pessoas vão conhecer o meu trabalho? Porque a gente tinha a gente não tinha essa formação de empreendedorismo, né? De como é que eu vou captar. Sim, e inclusive eu estava conversando em outros podcasts com um colega advogado, e não só na advocacia, mas como o dentista, né? Como médico, como psicólogo, como advogado, a gente, além de saber ter a técnica da profissão,
a gente tem que empreender, Exatamente. tem que saber empreender. Exatamente. Né? Aí a gente enfrenta, sai da faculdade, aí a gente enfrenta o mercado, Exato. né? Vários profissionais, a Exato. gente entra naquela concorrência e essa dificuldade que a gente não tem Exatamente. na academia. Exato. De como fazer uma gestão empresarial, porque a gente é um empresário, você é empresária do seu consultório. Uhum. Então, essa dificuldade que você se deparou, eu me deparei. Sim. Um jovem advogado se depara, um novo estudante que sai da faculdade sem um preparo. Exatamente. Aí, então, assim, a clínica não era... A clínica, para mim, aconteceu. Porque, assim, eu concluí a graduação, né? E aí eu concluí aprovada em um concurso público. Então eu saí e fui trabalhar no SUS, né? Mas aí tinha aquela coisa, mas eu quero fazer o mestrado, eu quero fazer o doutorado, porque eu quero ser professora e tudo mais. E aí eu deixei o concurso eu fui aprovada no mestrado, eu fui fazer o mestrado. Aí eu comecei já na área da docência, desde o mestrado. Aí no doutorado também, continuei na docência. E passei em outro concurso. Aí chegou um ponto que, assim... não dava para, digamos assim, era muito pouco a remuneração. Né? Infelizmente, a gente sabe que existe isso, né, no setor público. Sim. Que não correspondia. A desvalorização. A desvalorização. E aí, assim, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu vou continuar na docência, que era algo que me dá muito prazer, assim, sempre foi, assim, uma área que sempre gostei, e vou, nos meus horários livres, eu vou fazer atendimentos particulares. Tipo assim, como que vai chegar a gente, eu não faço, eu não sei. Quem vai aparecer, eu não sei, mas aí, assim, apareceu uma sala, né, para atendimento, Sim. que é lá no consultório, então, tá, não tô fazendo nada, e aí... Tenho nada a perder, vou lá, se aparecer alguém, e aí apareceu meu primeiro paciente, né, que era uma criança que estudava numa escola muito conhecida aqui em Timbaúba, porque eu não sei se pode falar. Sim, não, tranquilo, pode. Que estudava numa escola aqui em Timbaúba, e aí, assim, eu fui fazer visitas na escola para observar o comportamento dele. E aí, assim, comecei a conhecer a equipe da escola começou a me conhecer, conhecer o meu trabalho, e aí começou a indicar, né, crianças, e aí... a partir desse né, foi se multiplicando. E aí outras pessoas foram conhecendo meu trabalho, e um foi dizendo ao outro. Depois, assim, acho que o divisor grande de águas, assim, em relação a eu ficar mais conhecida foi o Instagram, né? O Instagram. Sim, a ferramenta muito potente, que, assim, eu já tinha uma base de clientes, né, já consolidada, mas, assim, o Instagram foi que fez, assim, acho que lotar a minha agenda. Mostrou, verdade. Porque, assim... As pessoas conheciam, mas assim, eu não... Eu tinha muita resistência, porque eu ficava, né? Eu acho que eu vou ficar um pouco, sei lá... o pessoal vão rir de mim e tal. Inclusive, assim, teve... Tá vendo que o psicólogo também sofre? O psicólogo também sofre. E tinha críticas, assim, no primeiro... nos primeiros posts, assim, do Instagram... Tinha alguns colegas, principalmente desse lado da academia, assim, né? Sim. Aí eu vi, assim, as indiretas. Fez doutorado para virar blogueira. Tal, aquele tipo de coisa, né? Como é que a pessoa faz um doutorado para estar... E eu tenho uma compreensão muito diferente disso. Eu vejo uma ferramenta muito potente de visibilidade, né? Qualquer profissão. Hoje a gente tá favoreceu isso aí. É uma máquina. Exatamente. Mas assim, lido com isso. Assim, eu acredito que em outras profissões também, né? Sim. Foi para mim também. Eu comecei fazendo uma... Quando é assim que eu peguei o AB, eu comecei fazendo uma modinha lá de música, indicando. Aí eu ficava olhando assim, aí minha esposa ficava até... Rapaz, isso releva esse negócio de, sei lá, um negócio meio afeminado. Isso não dá pra advocacia. Aí até uns colegas diziam, rapaz, advogado tem que ser sério, advogado não pode isso, não sei o quê. Aí eu ficava ouvindo situações, eu disse, eu vou fazer o que eu acho que tem que fazer. Sim. E começou. E o Instagram realmente... Ele é uma ferramenta muito boa para você vender o seu produto. E principalmente a gente. Hoje a gente não vende um produto, a gente não tem um produto na prateleira. Sim. Né? A gente vende o quê? Você vende serviço, você vende sua habilidade técnica,
né, aplica os seus estudos é justamente Sim. o advogado. Sim. A gente se identifica muito nesse sentido, que eu vendo produto, eu não vendo produto, eu vendo serviço, e Sim. eu vendo, a gente faz a entregabilidade, né? A gente faz o serviço, né, que tem que fazer e trazer resultados. Com certeza. E aí também teve o período da pandemia, né? E se Sim. expandiu, eu faço atendimentos online. E aí já consigo, assim, ultrapassar algumas fronteiras, né? Com o atendimento online, atender até pessoas assim, de outros países, outros estados. Então, assim, eu tô nessa Nessa nova era aí eu da tô aí, tecnologia, tô aí, né? usando a favor, Usando né? a meu favor, com certeza. Muito bom, muito bom. Mas, Jéssica, vamos lá. Para você, na sua concepção, o que é ser um psicólogo? Pronto. Você agora fez uma pergunta, porque assim, muitas pessoas, né, têm essa visão do psicólogo, né, como aquela pessoa calma, Sim, é o que tranquila você e tal. transparece. Tá, a gente já teve um estressezinho aqui que eu vou deixar em off aqui hoje, mas é aquela coisa, né? Uhum. Mas assim, o que eu penso assim, realmente, que precisa ser um bom psicólogo, eu acho que é uma boa formação, uma boa base, porque assim, às vezes eu ouço, né, assim, algumas intervenções que eu fico, isso é muito senso comum, isso não é, essa fala aqui, ela não tem um fundamento científico, não tem uma base, então, assim, tem esse lado, claro, importante das relações, da humanidade, né, de você conseguir estabelecer um bom contato, que eu acho que isso é uma das coisas principais, quando você recebe, quando uma pessoa chega no meu consultório pela primeira vez, eu sempre digo assim, eu estou muito lisonjeada porque você está depositando sua confiança em Sim, mim. Porque, assim, é você se desnudar para uma pessoa que você nem conhece, sim. né? Então, assim, isso para mim é algo muito significativo. Chegou a primeira vez, eu já digo, meu Deus, eu vou dar o meu melhor, porque essa pessoa, quando chega com a criança também, ela tá trazendo a coisa mais preciosa da vida Sim, dela aos sim. meus cuidados. Então, assim, eu tenho É muito invasivo. muito essa questão do compromisso, sabe? Mas, assim, eu penso que o psicólogo, ele tem que ter, né, essa questão do compromisso, da ética, né, e da formação como pilares. E, claro, também ter um bom desenvolvimento de inteligência emocional, de conseguir, assim, ter um bom relacionamento, de ter todas essas habilidades sociais que são importantes. Mas, assim, eu queria desmistificar essa visão romantizada do Sim. psicólogo. Sabe? Não, assim, tem que ter uma formação, tem que ter uma base, tem que ter. Assim, você não. Porque, assim, ó, se eu não tô dando conselho, eu tô aplicando uma técnica. Eu tô seguindo um protocolo, Sim. sabe, assim, então, às vezes se tem muito essa noção, assim, do psicólogo, eu vou lá conversar. Claro, você vai conversar, mas existe uma intenção, assim, todas as perguntas que eu faço, eu quero chegar num lugar. E aí, assim, acho que as pessoas... Infelizmente há um preconceito. Eu digo isso por mim. Uhum, Eu tinha muito preconceito, eu digo com propriedade, que hoje a minha mente ela mudou nesse sentido. Eu eu acreditava que o psicólogo não iria resolver, não era para conversar, eu vou pagar para conversar. uhum, Tinha essa visão e na verdade hoje todo mundo precisa. Eu fiz um tempo de terapia, né? Precisei, mas eu dizia que eu não precisava daquilo. uhum, Eu precisei de pessoas. Digo hoje a minha esposa, ela que me incentivou a procurar uhum, e eu não, eu disse, não, isso é negócio de psicólogo, é negócio de gente besta. Isso uhum, não resolve nada, não. Eu sei resolver, eu sou autossuficiente. Eu pensava dessa forma. uhum. Na verdade, a gente hoje vê uma sociedade muito doente Sim, psicologicamente. sim, Né? A cada dia o índice, que a gente vai conversar sobre isso, índice de depressão, de ansiedade sim, gigantesco. sim. Né? Mas assim, eu fui bruto, eu confesso, eu fui bruto nesse sentido, eu sou prova disso. E Uhum, hoje minha visão de terapia mudou completamente. uhum. E esse seu pensamento, ele ainda é um pensamento comum, né, na mente de muitas pessoas, Sim, né?
Principalmente, eu acho que pelo desconhecimento do que é feito, né? Do trabalho, realmente. De ter até o contato com alguém que já fez, né? E às vezes, Sim. assim, as pessoas... Hoje, assim, posso te dizer que as pessoas que eu recebo são muito indicações de pacientes meus. Que, assim, E ó, sempre. funcionou pra mim. Sim, e é normal ter essa resistência no início, né? É, É sempre ter normal, né? Essa resistência. Não, eu vou eu converso é, com qualquer um. Para começar, eu pago para conversar com qualquer um, é. né? Mas aí não é assim, existe um direcionamento, né? Sim, sim, Existe sim. todo um... Por exemplo, a minha abordagem, ela tem protocolos para cada tipo de... Claro que cada Não, história e vai ser cada diferente. pergunta É, ali tem um sentido. O psicólogo ali, ele estudou, ele passou esses anos na faculdade para conversar sem sentido. Tudo tem exatamente. um sentido, mas para você abrir a mente e ter essa. Você É, tem que exatamente. dar essa oportunidade, né? E Exatamente. foi uma das melhores coisas que eu pude fazer, né? Na época. Que É. todo mundo precisa, independente da época. Mas assim, eu fui resistente no Uhum. início, mas hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Ainda bem que você foi, né? Aí deu uma Deu uma ressignificada. ressignificada. Pois é, então o seu conceito, a gente podendo resumir o conceito de ser psicólogo é Ética, formação, compromisso, inteligência emocional. e não ser mais um, né? É, Não ser mais um, porque o mercado ele não sim. exige, ele não exige mais um. Ele tem que Uhum, ser o psicólogo. E é interessante que quando você fala de áreas, uhum. em todas as áreas, o advogado ele tem que ter o seu nicho, psicólogo com o seu nicho, que agora eu estou descobrindo os nichos Sim, que sim, eu não conheço a fundo, mas é muito bom. E o estudo ele sempre vai ser a chave, né, para sim. todo para todo para todo sentido. Mas vamos lá, a próxima pergunta seria a que eu queria entender. Sou muito leigo na área da psicologia, mas a diferença entre a psicologia, né, a psiquiatria e a psicanálise, Pronto. né? Quando não, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra. Uhum. Vamos lá. Psiquiatria é uma especialidade da medicina, né? Então, ele vai trabalhar muito com as questões fisiológicas e orgânicas do funcionamento cerebral. Então, por exemplo, existe uma disfunção em algum tipo de componente, porque, por exemplo, quando a pessoa tem um transtorno ansioso ou uma depressão, existe uma modificação na química cerebral, no funcionamento do organismo cerebral. Então, por exemplo, quando se já tem, né, a instauração de um transtorno, aí muitas vezes, a depender do nível, é necessário intervenção medicamentosa para reorganizar a estrutura desse funcionamento cerebral. Então, basicamente, é um médico que tem especialidade em psiquiatria e vai trabalhar com essas reorganização do funcionamento utilizando medicações. Então, o Sim, psiquiatra ele vai, né, e vai acompanhar essa reestruturação. Psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano, né, as emoções, as relações, as interações humanas. Então, é uma ciência que vai trabalhar com base no pensamento, né? Lembra que eu falei da TCC, dessa ressignificação? Então, a gente vai trabalhar muito com os padrões de funcionamento de pensamento, de comportamento. Muitas vezes, na maioria dos transtornos, é necessário um tratamento combinado. Eu preciso que o cérebro dele esteja funcionando para de eu uma forma poder. para eu poder interferir, para ele poder compreender aquilo que eu estou. Ele precisa atingir a racionalidade, ele precisa atingir a razão para ele conseguir ressignificar. Se ele não tiver, né, organizado emocionalmente, se ele tiver cheio de sintoma, de coisas, não, vamos tratar primeiro isso aqui que está muito, né, assim, fora de ordem e vamos trabalhar junto com a terapia, por isso que faz combinar. A psicanálise é uma área independente da psicologia e da psiquiatria. Na verdade, é uma teoria, né, criada por Freud, que trabalha com É os o pai da processos o famoso pai da psicologia, né? da Da psicanálise. psicanálise. Então, assim, embora assim, a psicanálise ela seja trabalhada como uma abordagem
dentro da psicologia, mas ela é uma teoria que não tem uma comprovação, como você, não é uma comprovação científica. Então, assim, ela é uma abordagem estudada, né, no campo da psicologia, mas, por exemplo, existem cursos independentes de psicanálise. Então, você é advogado, você pode fazer uma formação em psicanálise e ser um psicanalista. Tipo, você faz uma formação, acho que é de 3 anos, e você pode se tornar um psicanalista. Então, você vai trabalhar não com as questões específicas da ciência, com os manuais diagnósticos, você vai trabalhar com uma teoria específica, que vai trabalhar as questões de pré-consciente, o desenvolvimento humano a partir do entendimento psicossexual. Tem umas questões de fase de desenvolvimento psicossexual. Então, assim, é uma teoria, digamos assim. A psicologia tem várias teorias, Sim. entende? E aí a psicanálise, no curso de psicologia, ela é estudada dentro, né, da psicologia, mas é uma teoria que é independente, porque tem os terapeutas psicanalistas. Então, basicamente, ficou claro? Sim. A diferença. Sim. E para a questão, para você, qual o momento de uma pessoa procurar um psicólogo? Agora. Todo mundo, qualquer pessoa. Todo mundo. Assim, é claro que existem pessoas que estão muito bem, digamos assim, eu me sinto muito bem resolvida, enfim. Mas existem. Sou feliz, enfim. Mas às vezes existem algumas queixazinhas assim, de comportamento. Será que. Se a pessoa quiser se autoconhecer, não, eu queria me conhecer para desenvolver potencialidades, porque as pessoas enxergam a psicologia muito assim, quando eu tô mal, aí eu vou para melhorar. Mas as pessoas não enxergam que eu posso estar bem e posso ficar melhor ainda. Eu posso desenvolver potenciais, eu posso desenvolver habilidade social, eu posso desenvolver inteligência emocional. Eu posso ser uma pessoa, porque assim, eu sou uma pessoa, digamos assim, eu não sou calma, tá? Você não é calma, mas você pode aprender a manter a calma em determinadas situações. Você pode aprender a gerir suas emoções, você pode aprender. Então, assim, penso que para procurar a terapia não existe hora. Agora, assim, geralmente as pessoas buscam é aquela história, na né? Pior. O ladrão só. A gente só fecha as portas quando é roubado. É muito difícil. Eu nunca, assim. Não. Acho que eu nunca recebi nenhum paciente, assim, que não chegou com uma questão, assim, pontual de que estava sofrendo, assim. De chegar assim, eu tô me sentindo bem, mas eu quero ficar. Nunca recebi. Eu tô chegando, bem, mas quero ficar melhor. Mas eu quero ficar melhor. Eu acho que eu posso melhorar isso no meu trabalho. Eu acho que isso aqui tá. Talvez, às vezes, nos meus relacionamentos, isso aqui é uma coisa, é um calozinho, isso aqui e tal, eu penso dessa forma. Nunca chegou. Mas eu espero que a gente avance para que as pessoas cheguem nesse patamar. A tendência é essa. Eu acredito que, não sei se é por mim, mas eu acredito que a busca vem sendo mais comum, o pessoal está abrindo mão, está abrindo mais a mente no sentido da psicologia e de buscar ajuda ao psicólogo. Mas assim, é isso que a gente estava acabando de falar. As pessoas estão mais cuidadosas com a saúde mental, ao seu ver, em pleno século XXI? Eu acho que sim. Pelo menos assim, eu vejo uma quebra de paradigma em relação ao enxergar o psicólogo, né? Acho que hoje a gente está, assim, enxergando. De pagar para conversar aqui, como eu pensava. Eu acho que as pessoas estão conseguindo enxergar, assim, o psicólogo como uma via realmente de melhoria da saúde mental, enfim. Digo isso pela procura que eu tenho, assim, eu acho que hoje as pessoas estão buscando mais, mas também eu vejo que as pessoas estão mais adoecidas. Então, por exemplo, o nível de adolescente que eu pego, assim, quantidade, né? Passando por situações de automutilação, enfim. Então, também tem esse lado, assim. As pessoas estão procurando mais porque as pessoas também estão mais adoecidas, assim. Excesso de telas, principalmente crianças, que isso aí, acredito que a gente vai ter um reflexo, né? Daqui a... A gente já está tendo. Estamos tendo. Estamos tendo, mas assim, acredito que isso vai aumentar, né? Hoje você vê o pessoal game, né? Antigamente eu tinha até esse preconceito. Não fica jogando game de matar porque tu vai ser um assassino quando crescer e tal. Mas assim, eu vejo realmente acredito que também a tecnologia, a facilidade do momentânea, né?
Tudo muito rápido, tudo né? muito rápido. Aí a ansiedade gera nessa. A ansiedade. A ansiedade. Mas assim, vamos pular para algumas questões pontuais. O que é transtorno? Pronto. Transtorno é um conjunto de sintomas que é reconhecido, né, por aquele conjunto. Então, por exemplo, existe um transtorno ansioso. Eu preciso ter um conjunto de sintomas para que se caracterize e eu possa tratá-lo. Então, assim, é um conjunto de sintomas que é reconhecido pela... É um temporário, no caso. Um sintoma temporário. Depende. Tem transtornos que podem ser, assim, por exemplo, quando a gente fala... Acho que é muito conhecido. A esquizofrenia é um transtorno, mas ele é permanente. Ele tem um tratamento, mas a pessoa que tem esquizofrenia, ela nunca vai deixar de ter. Ela vai, né? Ela vai ter crises. Ela vai ter o tratamento, mas ela está sempre em tratamento, né? Um transtorno bipolar. Não existe cura, né? Então, assim, não necessariamente... Agora pode reincidir aqueles sintomas, né? Com o tratamento, a pessoa pode ficar estável. Mas, assim, não necessariamente... É, na verdade, um conjunto de sintomas que você reconhece como algo tratável, né? Como algo que precisa de uma atenção. E, em termos, né, digamos assim, mais no popular, é uma doença. É uma doença, no caso dos transtornos mentais, que estão interferindo no funcionamento cerebral. Porque às vezes as pessoas pensam, isso é coisa da sua cabeça, é a coisa que eu mais escuto. Tipo assim, tire isso da sua cabeça, a pessoa está muito ansioso. Isso é coisa da cabeça, está com uma crise de pânico. Sim. O coração acelera. A pessoa tem transtorno de pânico. Quais são as reações que vão dar? O coração acelera, falta de ar, pode ter dormência no braço, enfim. E aí as pessoas dizem assim, não, ele não tem um problema no coração. Isso é coisa da cabeça, né? Mas assim, o sintoma ele está acontecendo, a pessoa está com o coração. A diferença é que no lugar da desordem ser no coração, ela é aqui, no cérebro. Então eu preciso tratar com a mesma seriedade. Que eu vejo que as pessoas dizem, não, isso é coisa da cabeça. Não é. A química cerebral dessa pessoa não está igual a de uma pessoa que não tem o transtorno. Então, vai precisar de uma medicação para reestruturar, vai precisar da terapia para ressignificar. Enfim, então, basicamente, o transtorno é, no popular, muito bom. Eu acho que esse não está sendo um podcast, está sendo uma consulta, uma terapia, alguma coisa do tipo. Mas, assim... Eu tô falando demais, né? Não. Advogado fala mais que psicólogo. Advogado fala mais, isso eu posso dizer. Mas, assim, o que nos pode levar à loucura? Pronto. Aí tu falou um termo. Foi bater. Não, é porque assim, é um termo, como é que eu posso dizer? No campo da saúde mental hoje, digamos assim, entre aspas, em desuso, porque assim, é uma representação de que se tinha antigamente de uma pessoa que, digamos assim, perdeu a razão. Né? Sim. A pessoa saiu de si, então era louco, era doido, né? Com o avanço da ciência, né, a gente tem a construção dos diagnósticos. Então, por exemplo... Saímos de loucura e vamos para um transtorno temporário. Saímos de loucura e fomos para um transtorno que quando, digamos assim, o que é que eu poderia dizer como similar? Quando perde a razão, um transtorno de esquizofrenia seria similar porque a pessoa saiu de si. Se a gente pudesse fazer essa relação. Sim. Mas, assim, em termos... Respondendo a sua pergunta, né? Que foi, assim, o que é que pode causar? O que é que pode causar? Eu vou dizer assim, que poderia nos levar à construção de um transtorno que faz a pessoa sair de si. Como, por exemplo, um transtorno esquizofrênico. A pessoa não tem a consciência. Ou o próprio crise no transtorno bipolar. Para um transtorno, ele acontecer, é como se fosse uma receita de bolo. Não é qualquer pessoa que desenvolve. Não é todo mundo que está propício. Precisam de alguns componentes. Entre eles, fator genético. Então, necessariamente, a pessoa precisa que na sua família, na sua linhagem, exista alguém que já teve algum histórico de doença mental, de algum tipo de transtorno. Não necessariamente o mesmo, mas o fator genético é um dos fatores.
Os fatores ambientais, né? O que aquela pessoa está passando naquele momento, né? Que vai contribuir. Os fatores de personalidade, geralmente as pessoas que têm uma sensibilidade maior. Então, assim, eu preciso que tudo isso aconteça para que tenha instauração. Então, assim, se, por exemplo, um desses componentes não estiver acontecendo, não vai desenvolver o transtorno, né? Digamos, no caso, um transtorno que tire aí a sanidade, assim, você saia realmente de si. Mas aí todo transtorno ele tem... Porque as pessoas ficam, eu fiquei porque isso aconteceu comigo. Tipo assim, sei lá, eu sofri um acidente e por isso eu fiquei depressivo. Sim. Não, você não ficou depressivo. O acidente foi um dos fatores mas você já tinha o fator genético, você já tinha o fator de personalidade, e foi o estressor, foi ali o gatilho, a coisa que, o fator ambiental que foi a gotinha d'água assim. Mas assim, você já tinha os outros, Entendi. né? Entendeu? Entendi, Então, assim, muito bom. Uma das perguntas que há um mês atrás eu tinha uma resposta, hoje eu tenho outra, e sempre às vezes eu não sei nem responder. E todas as pessoas que eu pergunto fazem me falam uma resposta diferente. Mas eu estou lhe perguntando aqui agora. Dinheiro traz felicidade? eu vou responder com base na ciência, tá? Eu vou responder essa pergunta. Veja só. Pronto, felicidade, né? Felicidade na psicologia é o bem-estar subjetivo. O que significa? É algo individual. O que te faz feliz não me faz feliz, certo? Sim, pronto. Sim. É um bem-estar subjetivo. Esse é o conceito de felicidade. Porém, no âmbito do bem-estar, o que seria o bem-estar? Na psicologia, a gente entende o bem-estar como um equilíbrio de várias dimensões. Por exemplo, eu preciso estar bem na minha vida social, na minha vida familiar, no meu desenvolvimento intelectual, na minha espiritualidade, nas minhas realizações. Então, assim, tem um monte de dimensões, várias dimensões, que precisam estar em equilíbrio para o meu bem-estar. Então, respondendo a sua pergunta, né? Para alcançar determinadas coisas desse bem-estar, o dinheiro é necessário. Porque, por exemplo, eu preciso ter um certo dinheiro para poder ter uma vida social confortável, para poder fazer uma viagem, para poder fazer, enfim, para poder fazer algumas coisas. Então, eu vejo o dinheiro como uma via, sabe? Assim, para mobilizar essas questões que são importantes para o meu bem-estar e, assim, atingir a minha felicidade, que é individual, que aí vai depender de cada um que aqui alcança, mas não um fim em si. Então, dinheiro é dinheiro, felicidade é felicidade. Dinheiro é dinheiro, felicidade é felicidade. Não se comunicam. Assim, eu acho que como eu falei, acho que é um caminho. Tipo assim, claro, é importante. Porque, inclusive, as pesquisas mostram que, por exemplo, as pessoas que têm escassez, né, elas estão aí à margem de várias coisas desse bem-estar. Um colega já me disse o seguinte: tu já viu esse pobre feliz? Eu já. Eu já. Você nunca viu, não? Já vi. Mas é mais difícil, né? Mas existe. Enfim, o conceito de ser feliz. Ser feliz pra você é o quê? Olha, aí vai ser o meu bem-estar subjetivo, né? Tudo Vai ser o que tira é feliz a ciência. Vamos tirar a ciência. O que me faz feliz. Então, o que me faz feliz? Realizações. Por exemplo, estar aqui, eu estou feliz em estar aqui, porque não deixa de ser uma realização profissional, né? Você me convidou, então você ficou sabendo do meu trabalho através de alguém, enfim. Da gente só assim... A gente não se conhecia, né? Então agora a gente já é mestre. Realização, né? Porque, assim, tudo que eu me esforcei, né? Eu batalhei, assim. Como eu te falei, assim, eu vim de uma família humilde, assim, não tinha esse histórico na minha família de formação universitária, enfim. Então, assim, realização me traz felicidade. Família, né? Estar junto das pessoas que eu amo me traz felicidade. Alcançar coisas que
podem parecer inalcançáveis para, assim, acho que sempre me desafiou. Sim. Porque, por exemplo, eu sei que eu sou uma improvável. Tipo assim, eu estudei em escola pública. Sim, eu também. Eu também. Então eu sei Entendi. que... Tem uma proporção, inclusive, eu acho muito engraçado isso, porque quando eu encontro alguns colegas que estudam comigo, cenecista, eu vim da Jada de Andrade, sou muito orgulho, tenho muitos erros em português e até minha esposa pega muito no meu pé e briga comigo por conta disso. Mas assim, eu muito me orgulho de ter começado, ter feito a minha formação inicial na Jada de Andrade. E eu acho muito engraçado que quando eu encontro com alguns colegas, eles dizem, poxa, meu irmão, tu não queria nada com a vida, tu, meu irmão, só vivia bagunçando na classe. Quem diria, tu é doutor agora, segundo Dom Pedro primeiro, que me titulou doutor. Mas assim, poxa, velho, assim, às vezes a gente desacredita da própria, né, a própria família. A gente não sabe que lá na frente a gente vai trilhar caminhos que a gente jamais, eu jamais no ensino médio imaginava, poxa, que eu tinha o prazer de ler, de estudar, e enquanto em um dia eu não conseguisse aprender alguma coisa, eu iria ficar inquieto. Eu jamais eu imaginava ser advogado, ter pós-graduação, entende? Então, assim, o mundo ele dá muito giro. Ele dá muito giro. Exatamente. Eu também nunca imaginei. Eu falei, né? O meu consultório aconteceu, assim. Foi acontecendo, aí eu fui deixando as coisas, mas não era uma coisa assim, porque eu mesma não tinha uma visão assim, tipo, eita, como é que eu sem dinheiro, sem nada, como é que eu vou abrir um consultório? Quem é que vai pra mim? Então, assim, as coisas foram acontecendo, né? E eu sei que eu sou E vai começando a ter uma proporção de, poxa... Como é que eu jamais esperar que um dia, por exemplo, hoje eu tenho lista de espera, hoje eu não tenho horário disponível, né? Então, assim, eu fico, ao mesmo tempo que eu fico triste por não conseguir, assim, abarcar a demanda, porque eu fico querendo. Sim. Mas o tempo não dá. O tempo não dá. E, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque eu vejo isso como um reconhecimento no trabalho, Sim. né? Que, assim... Eu sei eu sei o quanto eu me dediquei e que eu me dedico ainda, porque assim, se eu disser que eu parei de estudar, não parei. A gente não para. E, por exemplo, eu ainda continuo com as minhas atividades de docência e de pesquisadora, né? Então, eu escrevo artigo, estou em pesquisa, eu estou em um monte de coisa e vamos embora. Então, assim, essa questão de realização, de família, né? É muito importante para mim, assim, acho que muito mais do que questões assim materiais. Entendo. Questões materiais. Por exemplo, para mim é mais prazeroso fazer uma viagem, conhecer uma cultura, do que, digamos assim, ter um bem material. Assim. Entendo. Experiências de vida mesmo, de convivência, para mim são muito significativas. Muito bom. A gente falou tanto de felicidade, a gente já falou de dinheiro, agora é ódio. Ódio é um sentimento, correto? Muito negativo. Se eu tiver enganado, me corrija. Ódio é sentimento. Mas é verdade que o ódio adoece? Sim. Tudo que a gente alimenta, né, no nosso pensamento. Porque às vezes a gente fala assim, não, no nosso coração, mas na verdade é na cabeça. O coração é a cabeça. É aquela coisa romantizada, né? Mas assim, tudo que a gente alimenta no nosso pensamento de uma forma que seja extrema pode nos levar a um adoecimento. Por exemplo, se eu coloco na minha cabeça que... deixa eu pensar aqui num exemplo bem simples. Se eu coloco na minha cabeça que eu nunca vou ser capaz de nada, é muito provável que eu não seja. Porque eu vou agir como uma pessoa incapaz. Eu vou acreditar naquilo. Se eu passo a odiar profundamente, eu não vou conseguir focar meu pensamento em outra coisa. Se aquele ódio for o foco, eu vou perder vida odiando aquilo, construindo aquele sentimento ruim e deixando de viver as outras coisas que estão... E a pessoa odiada tá lá de boa, porque o ódio faz mal para quem tá alimentando, né? Porque o outro que tá sendo odiado, ele pode simplesmente ignorar aquilo e viver a vida dele, e a pessoa que tá alimentando aquilo é que tá fazendo mal a si mesmo.
pode sim pode gerar depressão, porque assim, esse ódio vai levar a vários mecanismos. Eu posso odiar porque eu me comparo, eu me sinto inferior. Sim. Eu posso ficar com ódio porque aquilo me causa um sentimento de injustiça, porque essa pessoa se deu bem e eu não. Então, isso vai alimentando vários tipos de mecanismos internos que podem levar a um adoecimento, uma depressão. A inveja leva o ódio leva a dor. Exatamente. E isso, assim, todos esses sentimentos ruins, quando em excesso, né, podem, sim, gerar... Ansiedade é um sintoma... Pronto. Ansiedade é um sentimento, é uma emoção que todos nós temos. É impossível não ter ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Porém, quando ela ultrapassa, por exemplo, quando ela começa a atrapalhar a vida e apresenta alguns sintomas recorrentes, aí a gente está falando de um transtorno de ansiedade. Existe a diferença entre ansiedade comum, que todo mundo sente, tipo... eu não sei se você... Hoje amanhã tem uma viagem que eu queria muito. Estou ansioso que amanhã chegue. Exato. Isso é uma ansiedade comum. É natural. Né? Natural. Vou ser avaliado amanhã, vou apresentar um trabalho e a banca vai me avaliar. Inclusive, ela tem uma função, que é a preparação. Tipo assim, se eu fico um pouco, né, preocupada como é que vai ser e tal, eu vou me preparar para esse momento. Então, tem essa função. Agora, quando ela passa a exceder isso, que passa a atrapalhar o meu dia a dia, tipo, eita, me sinto mal, barriga, estômago, vômito, coração acelerado, falta de ar, não consigo me concentrar. Aí é um transtorno ansioso que precisa de tratamento. Entendi. Então, como enfrentar uma crise de ansiedade? A crise, digamos assim, especificamente... Eu estava esperando você dizer, procurar um psicólogo. O tratamento, né? É necessário fazer o tratamento com psicólogo e muitas vezes com indicação para um psiquiatra também. Padrão ouro é psiquiatra e psicólogo juntos. Mas, por exemplo, se sei lá, eu não sou um profissional, eu estou vendo alguém ali que está tendo uma crise de ansiedade naquele momento, eu posso ajudá-lo em algumas coisas. Por exemplo, o direcionamento da respiração, né? Assim, a pessoa conseguir respirar, respiração diafragmática, que é aquela que você puxa o ar e solta lentamente. O direcionamento do pensamento, né, para não focar naquilo que ela está pensando, não focar no sintoma. Geralmente, a pessoa tem na crise, meu Deus, eu vou morrer, meu coração está acelerado, e aí você redirecionar, vamos conversar sobre como é que... Redirecionar para um outro foco, porque quando ela conversa sobre outra coisa, o cérebro dela desfoca do sintoma e aí modifica. Auxiliar ela, assim, a não se desesperar, porque o desespero é o que faz você ter... eu tô aqui com você, né? Esteja presente, né? Estou aqui com você, não se desespera. Estamos juntos, sabe? Assim, dar esse apoio, esse suporte. E aí, depois, né? Ajudar essa pessoa a buscar uma ajuda. Ansiedade e desespero. Agora você me deixou na interrogação. A diferença, ansiedade e desespero é a mesma coisa? Não. O desespero é aquela situação que você acha que ali não tem mais o que fazer. Por exemplo, quando a pessoa... O que leva a uma pessoa a querer suicídio. Numa crise de ansiedade, geralmente, se for dentro do transtorno de pânico, a pessoa pensa que a pessoa vai morrer. Então, ela fica desesperada porque ela acha que aquele é o momento da morte dela. Entendi. Porque o coração está tão acelerado que ela acha que ela vai ter um infarto, que ela vai morrer naquele momento. Então, ela se desespera porque ela pensa que ela vai morrer. Então, assim, o desespero seria essa questão mais impulsiva, né? Mais, assim, aquele momento de que eu acho que não tem saída mesmo e que eu não tenho mais o que fazer. Então, e a ansiedade não é aquele sentimento de que algo ruim vai acontecer. Por exemplo, algo característico de ansiedade. Eu acho que eu não vou para Timbaúba, não, porque vai que o carro que eu vou dê uma virada no caminho, sabe? Então, assim, são esses pensamentos de previsão de que algo muito ruim vai acontecer. E você não tem nenhuma base racional para que você ache. Porque, assim, quantas vezes você vai para Timbaúba todos os dias? É muito mais provável que não aconteça do que aconteça. Sim. A gente não tem como ter o controle de tudo, né? Mas, geralmente, assim, 80% dos pensamentos ansiosos, eles não acontecem. As pessoas sofrem desnecessariamente. Entendi. Pois é, Jéssica, a conversa está muito boa e... Por mim aqui, eu continuava nessa consulta grátis. Mas, enfim. Jéssica, o que leva uma pessoa a suicídio? Essa minha
essa minha pergunta. Porque assim, acho que a gente vai ter que marcar outro podcast para a gente tratar, acredito que sobre psicologia e religião, que muitas das pessoas, né, tipo, ignorantes, aquilo é safadeza, aquilo é falta de Deus na vida, que eu acredito que já teve situações nesse sentido. Já. Famílias de algum Já. paciente seu que já veio soltar uma piada nesse sentido. Já aconteceu? Sim, já sim. É falta de Deus. Sim. Né? E como você consegue lidar isso? Primeiro a gente vai responder essa pergunta, a questão de Deus. E depois a gente vê essa questão, o que leva uma pessoa ao suicídio. Pronto. Em relação a essa questão de Deus, né? Na psicologia, a gente trabalha, né? A gente considera a espiritualidade como uma dimensão muito importante para a saúde mental. Essa espiritualidade é não necessariamente ligada a uma determinada religião, mas a construção de uma conexão, né, com o divino, né, com essa dimensão. Então, a gente entende que é muito importante a espiritualidade. No entanto, quando a gente está falando sobre transtorno, quando a gente está falando sobre uma pessoa que está passando por um processo de adoecimento, a gente está falando de uma doença. Então, seria similar a você dizer assim, olha, você está com câncer porque você Tá você faltando está faltando Deus na sua vida. e eu também entendo o seguinte, poxa, se existe todo um estudo e Deus deu sabedoria ao homem e capacitou o homem para uma determinada função. Poxa, se Deus criou a profissão, né? Deus criou a mente humana, tudinho, o médico para cuidar do coração, né? O oncologista para ver questão do câncer, ver enfim, várias especialidades. Poxa, também criou o psicólogo. Então, o psicólogo está tratando mente, consequentemente, foi Deus que criou. Sim. Mas você entende que essa digamos assim, essa forma de pensar é muito relacionada só às questões mais, assim, essa questão de saúde mental, né? Quando Sim. é um transtorno mental, assim. É muito raro, assim, você ver alguém dizer que é falta de Deus porque a pessoa está com câncer. Ou é falta de Deus porque você está com outro tipo de doença. Mas quando é um adoecimento psíquico, tem muito, isso é muito recorrente, né? Falta de Deus, não está ocupando a mente, safadeza, isso não, que não tem o que fazer. Exatamente. Aqui o psicólogo pega a sandália, aqui o psicólogo. É o psicólogo aqui. Exatamente. E aí, assim, é ignorância, né? Pensar dessa forma, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Às vezes a pessoa tem um problema, né? Um transtorno, e você diz assim, é só tu tirar isso da tua cabeça. Seria similar você dizer um paraplégico, é só tu se levantar dessa cadeira. Ou você dizer enfim, não é algo que a pessoa naquele momento tem condições de fazer só. A pessoa precisa de tratamento, a pessoa precisa realmente dessa ajuda, porque não é simplesmente, como eu falei, né? Envolve toda a bioquímica mental, funcionamento de estrutura. Sim. Tem ali um cérebrozinho, que eu acho que, porque como não é aparente, né? A pessoa não tá vendo. Sim. É diferente de algo que está exposto, né? Geralmente as pessoas... Então, como não está sendo aparente, as pessoas tendem a achar que é frescura, né? Sim. Mas existe internamente. Por isso que alguns transtornos são necessários, né? Fazer alguns tipos de exame, de imagem, enfim, porque tem uma diferença na bioquímica do funcionamento, enfim. Muito bom. Sim, essa questão do suicídio, que leva uma pessoa um suicídio. É um momento de desespero, é uma crise muito gigantesca de ansiedade. O que seria? O que é que a ciência... A ciência coloca primeiro que, assim, a pessoa quando pratica, né, o suicídio, na verdade ela não quer morrer. Ela quer... quando ela enxerga que aquela é a única saída para resolver os seus problemas. Na verdade, ela quer se livrar do sofrimento. Ela é uma dor tão insuportável que ela não consegue enxergar a saída. Então, assim, não é necessariamente eu quero tirar minha vida. Eu não quero... Eu não aguento mais, eu não suporto mais essa dor. Né? E aí, assim, o que leva, né, a chegar a esse ponto é um desespero muito grande. Às vezes, a pessoa entra em crise e realmente sai de si naquele momento.
faz aquele ato, né? Às vezes a tentativa, às vezes assim, sem estar consciente de que está fazendo, assim, de tão fora de si que está. Então, assim, na verdade, é esse caminho, assim, de não suportar, de não suportamento, de De querer esgotamento, livrar a de dor, né? querer livrar a dor. E muitas vezes essa pessoa que está passando por isso, ela não é vista, ela passa por isso, né? Isso é frescura. Falta Se de tu quisesse... Deus. Aí, às vezes, assim, porque o suicídio, geralmente, ele vem de uma reincidência. Quando a pessoa tem uma tentativa, existe, assim, a maior probabilidade de que ela vá tentar outras vezes até que ela chegue, né, em Sim. concretizar. Então, geralmente, ela é muito descredibilizada. Quando ela faz a primeira... Se tu quisesse ter morrido, só era tu ter feito isso. Sim. E as pessoas não entendem que isso é algo que você vai gerando gatilhos e você vai piorando a situação daquela pessoa. Então, assim, geralmente as pessoas não têm muita sensibilidade, né? Assim, de achar, tentou, quis chamar atenção, quis. E não Sim. enxergam, assim, a gravidade Que é bem daquilo. comum nesse É, sentido. exatamente. Pois é, tá, a conversa tá muito boa, mas vamos lá. Foram muitos casos, acredito eu, na sua carreira já, na profissão. Mas, assim, existe algum caso marcante nesses anos de profissão que te chamou a atenção, que tu traz como lição, Ex- como... Existe um caso, assim, eu nem, assim, é algo que eu não comento, mas também a pessoa não vai ter como ser identificada, que mexeu muito comigo nesse dia, né? Tem muitos, mas eu vou falar de uma situação, assim, mais, digamos assim, extrema, para você entender, né? Como é que a gente lida. Esse paciente que eu já vinha acompanhando ele, né? Ele chegou acompanhado com o pai, já era um adulto. E ele, assim, durante a sessão, ele demonstrava, assim, ele não verbalizou, mas ele, pelo que eu já vinha conversando com ele, ele demonstrava que ele faria algo contra ele naquele momento. Assim, não naquele momento ali no consultório, mas, assim, eu senti que, pela forma que ele estava, pelos comportamentos que ele apresentava, que ele faria algo contra contra si mesmo, assim, a qualquer momento, né? Geralmente nessas condições a gente entra em contato com a família, né? Assim, a gente quebra o sigilo quando existe o risco, enfim. E aí, no momento que ele saiu do consultório, ele pegou a moto. Eu não vi, né, quando ele saiu, mas eu sei que ele saiu de moto. E aí, assim, o pai dele estava, né, na hora, e imediatamente eu chamei, olha, seu filho, ele tá em risco, não deixa ele sozinho. Procure ele, ele foi embora só, mas ele não está em condições de estar sozinho. E o pai dele e foi embora. E depois, né, o pai dele me ligou, me agradecendo, que ele já tinha pego o filho no meio de uma estrada de terra, e ele já estava com a corda num determinado lugar, né? E assim, eu fiquei com aquilo no meu pensamento, porque se eu não tivesse falado, eu sei que eu fiz a diferença. Hoje, assim, ele concluiu, né, essa etapa do tratamento. Claro que tem outras coisas e sempre vai ter, mas assim, naquele momento eu percebi assim que foi a minha intervenção que pôde, né, fazer a diferença na vida dele naquele momento. Então, assim, eu fiquei muito emocionada quando o pai dele me ligou. Isso é muito Né? bacana. E falar sobre isso, assim, mexe comigo, mexe comigo, porque foi uma coisa que, assim, você vê de fato que você consegue fazer diferença na vida de alguém. Estou emocionada de falar dessa história. Pois é, isso eu acho muito bonito da sua parte, porque é o sentido da vida, né? Sim, A gente se sentir um instrumento na mão de Deus, quem sim, acredita, ou de um ser supremo, enfim, a gente fazer a diferença na vida. Acredito que nada recompensa sim. esse sentimento que a gente tem. É, E eu acho muito bonito. Eu fiquei é. também emocionado, né, nessa parte. Achei muito bonita essa história. E o interessante nessa história é que assim, o pai dele nunca tinha acompanhado ele. E se o pai dele não tivesse ido naquele momento, como é que ele ia ser localizado, sabe? Então, assim, as coisas aconteceram. E, assim, eu lembro que na sessão anterior eu tinha pedido, ó, eu queria conversar com teu, porque era importante para mim ter essa conversa. Eu queria conversar com teu pai, você pode vir com ele lá. Enfim, foi um conjunto de coisas que mexeu realmente muito comigo, porque
tem muitos sis, né? Se o pai dele não tivesse ido, se ele estivesse sozinho, não tinha como Sim. chegar, né, onde ele estava, porque que eu ligasse, que realmente alguém pudesse imaginar onde ele estava, porque ele só conseguiu, porque ele foi perguntando. Tipo assim, você viu? E eles conhecidos, né? E aí foram indicando, passou aqui de moto, passou, e ele conseguiu achar esse caminho. Então, assim, é uma história que mexe muito mesmo comigo, muito mesmo. Muito bom, muito legal. Mas, aproveitando aí esse ensejo, eu queria que você trouxesse aí um aconselhamento. Qual aconselhamento você traz para a saúde mental da sociedade em si? A gente sabe que a nossa sociedade hoje está cada vez mais doente. Quem vê os números, né? Alarme de pessoas com históricos de ansiedade, né? De momentos de desesperos, enfim, o que é que você traz de aconselhamento? Sim. Para as pessoas que não fazem terapia, né, que é uma coisa Sim, importante, mas existem muitas coisas na nossa vida que são, digamos assim, terapêuticas, que são as coisas que nos fazem bem. Então, por exemplo, o que é que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades que me gerem bem-estar, que me gerem me sentir bem? Então, me aproximar dessas coisas. Dentre elas, né, muito importante, por exemplo, praticar uma atividade física, e aí assim, eu não tenho dinheiro para ir para uma academia, eu não tenho dinheiro, você pode fazer uma caminhada. Assim, existem várias possibilidades dentro da realidade de cada pessoa, né? E aí, assim, fazer uma atividade física, perseguir seus hobbies, né? Assim, o que é que eu gosto de fazer? Eu tenho feito aquilo que eu gosto. Eu gosto tanto de, sei lá, de conversar com algum colega. Eu gosto tanto de dançar. Por que você não tem? Por que você deixou de fazer aquilo que você gosta? Então, perseguir esses hobbies, né? Buscar alimentar, né, sua espiritualidade, como eu falei, assim, independente do tipo de forma e de conexão que você tenha, porque existe até assim a conexão com a natureza, enfim, né? Não necessariamente, digamos assim, frequentar uma igreja. E assim, trabalhar essas questões de melhorar, né, aquilo que você pode ter como potência. Então, eu posso melhorar, por exemplo, eu posso melhorar a minha forma de lidar com as coisas, eu vou tentar ser mais racional, eu vou tentar melhorar alguns aspectos que eu sei que podem fazer diferença na minha vida. Então, acho que buscar também, assim, por exemplo, o desenvolvimento intelectual, né? Todos os dias a gente pode aprender alguma coisa. Eu não estou falando de aprendizagem de coisas técnicas ou teóricas. Aprender a fazer uma receita, você está exercitando seu cérebro, né? Você está evoluindo. Então, tudo que você busca aprender, você está numa construção de evolução. Então, acho que buscar essas coisas, né, que nos fazem bem, que vai fazer você evoluir, é um bom conselho para a gente se tornar uma pessoa melhor, né, a cada dia. Muito bom, muito bom. Pegando esse gancho, aí eu já te estourei aqui de perguntas, e eu tenho uma última aí, final, e para alguns vai ser uma bobagem, mas para mim vai ser uma dúvida. Mas assim, antes de tudo, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, de esperança. A gente tem muitos estudantes de direito, muitos jovens advogados, enfim, que nos assistem e nos acompanham, né? E a gente sempre dá aquele motivacional, pessoas que estão, às vezes até em dúvida, cara, eu estou na profissão certa, as dificuldades familiares, financeiras para conseguir concluir o curso. O que é que você traz de mensagem, de esperança e de motivacional para essas pessoas? Olha, uma coisa que, assim, na minha vida, assim, na prática, é algo que funciona muito, é que, assim, ó, todo problema ele tem uma solução. Não existe nada, assim, na nossa vida. Pode não ser do jeito que a gente espera, pode ser não na hora que a gente deseja, mas sempre vai existir uma forma de se alcançar ou de se resolver determinada situação que naquele momento a gente pensa que não tem, né, um caminho, uma saída. Então, assim, a gente buscar, né, dentro daquilo que nos é possível, né, dentro das nossas possibilidades, fazer o melhor que a gente pode, nas condições que a gente tem, e buscar manter a tranquilidade e a paciência, né, para
que as coisas aconteçam no tempo certo, né? Porque às vezes a gente fica muito nisso também. Eu quero que aconteça logo, eu quero que seja assim, eu quero que seja desse jeito. Calma, né? Paciência, né? Viver a vida também, acho que é muito importante, assim. A gente vem falando sobre ansiedade, enfim, Sim. porque as pessoas o quê? Ficam pensando logo no que está acontecendo e não aproveitam o processo. Acho que uma das coisas mais importantes também que eu já aprendi na minha vida é a importância de aproveitar o processo, de vivenciar o processo, porque não é o resultado que te traz a realização, é o caminho que você percorreu para você ter chegado naquele lugar. Então, assim, vá aproveitando, né, o seu processo, vá vivenciando as suas lutas, as Sim. suas dores. E quando você chegar, né, lá, você não esqueça de onde você veio, Sim. por onde você passou, e que você Três ajude, perguntas né? que eu sempre bato, todo podcast. E eu sempre tenho isso comigo. Todas as manhãs eu penso da mesma maneira. Eu preciso saber de onde eu vim, eu preciso saber de onde estou e preciso saber Para até onde eu vou. onde eu vou. Exatamente. Porque assim, eu também preciso saber onde eu quero chegar, porque eu preciso trilhar um caminho para lá, né? Senão, Sim. se eu não souber onde eu. Qualquer caminho vai servir, né? Sim, pois é. Então, O que eu não, aonde eu não sei chegar, qualquer caminho serve. exatamente, exatamente. Então, assim, esse processo, né? Vivenciar esse processo e nunca esquecer realmente de onde foi que você veio. Eu mesmo tenho muito orgulho. Eu não sou Timbaúba, né? Não sei se você sabe, Sim, eu sou também. Era eu essa sou de Camutanga. Sim. Eu sou de Camutanga. Então, assim, quando eu vou para outro, eu já tive a oportunidade de ir para outros lugares. Semana passada eu estava em Garanhuns, semana passada. Eu estava em Garanhuns, eu fui ministrar aula lá na UPE, né? E aí, assim, eu sempre digo, a minha cidade é Camutanga, Sim. eu sempre falo, assim, eu sou de Camutanga, tem 8.000 habitantes, assim, eu tenho muito orgulho, assim, de onde eu Das vim, tuas né, origens, das né? minhas origens. Falo sempre de Timbaúba, olha, eu moro em Camutanga, mas o meu consultório é em Timbaúba, falo muito de Timbaúba também, nos lugares que eu vou, porque, assim, é a minha história, é o meu caminho, né? Não posso esquecer. Então, eu espero que as pessoas também assumam, né, as suas histórias, as suas nunca Sim. esqueçam. E dos processos, né? Dos processos e vivenciar os processos, que também é muito bom. É Pois isso. é, muito bom. Mas assim, antes de concluir aqui, a pergunta boba que eu deixei por último é o seguinte: psicólogo também, mas não psicólogo, Com certeza. precisa também. Precisa, com toda certeza. Ó, eu já ouvi uma coisa que eu acho muito engraçada, que tem um meme na internet, né? Que o psicólogo é o maior sistema de pirâmides que existe na face da Terra, né? Que uma pessoa vai para o psicólogo vai para o psicólogo do psicólogo também vai para o psicólogo. Então não tem Então, fim. não tem fim, Não assim. tem fim. De fato, com certeza, assim. Não posso dizer assim que tipo, para todo sempre, né? Às vezes a gente passa por processos. Sim. Passa por processos. E também tem o processo de supervisão, né? Que são assim, por exemplo, se eu tenho um caso muito complexo, eu busco supervisão com os melhores da minha área Sim. para poder ali ver o melhor plano de intervenção e poder ali oferecer um serviço que possa realmente trazer um efeito, né? Então, assim, a gente tem esse processo formativo também pessoal, que aí a terapia é pessoal, Sim. e o processo formativo de supervisão, que é específico para os casos, né, de intervenções que a gente lida, que a gente não é computador que sabe de tudo, às vezes a gente recorre, né, à Sim. supervisão para a gente estar se aprimorando, se aperfeiçoando Sim. nas situações. Muito bom, muito bom. Pois é, Jéssica, a gente aqui, tá 1 hora e pouco conversando aqui, uns tempos, na verdade nem senti a hora passando. E a gente vai marcar outras vezes, você sinta à vontade. Já estou associada aqui, né? Já intimada. Já estou associada. Assinar ali um contrato comigo. E a gente vai aqui conversar mais vezes e foi muito bom, né? Eu lhe agradeço demais. Foi muito bom conversar aqui com você, né? Aprendi. Você já está intimado aqui para as próximas. A gente vai marcar aqui outros podcasts. Vou assinar um contrato ali com você. É Tá brincadeira. bem. Mas, assim, foi muito bom, né? A hora passou 1 hora e 20, mais ou menos. E a gente já está aqui e parece que o tempo voou, né? Mas, assim, lhe agradeço demais a aceitação do convite, né? E quero lhe agradecer como um todo, mas quero deixar aqui as minhas saudações e antes de tudo aqui, antes que eu esqueça, deixar aqui uma lembrancinha do nosso programa. Não é
Uma coisa. O homem é chique, viu, minha gente? O negócio aqui é diferenciado. Carinho. É diferenciado. Eu vou abrir, viu? Pra fazer a propaganda, né? Olha, menina, não é fraca não, viu? Pois é. Gostei. Aí quando eu vim de novo, eu vou ganhar de novo. Vai ganhar de novo. Sim, porque, né? Cada vinda é um flash, né? Cada vinda é um negócio. Seja muito diferente. Mas é de coração e agradeço demais, foi muito proveitoso. Hoje eu posso dormir tranquilo porque eu aprendi alguma coisa de psicologia. Eu que agradeço a oportunidade, viu? A partilha aqui, a troca foi muito bacana, né? Me senti muito confortável. Apesar de ser meu primeiro podcast, eu já acho que eu já estou me sentindo em casa. Já aqui. pronto. É. Mas onde é que a gente encontra a Jéssica nas redes sociais? Sim, vamos lá, né? O meu Instagram, @doutora Jéssica Albuquerque, né? E aí já tem um caminho lá já de vídeos, de algumas informações que o pessoal pode ir lá, né? Dar uma conferida. O marketing lá no parque. A equipe é top. A equipe é top. Pois é, então a gente encontra no @ Doutora dra.Jéssica Albuquerque. E lá vai ter os links, né? Se quiser, de consultório. A lista de espera. O contato lá do consultório. Pois é. Então, pessoal, queremos aqui agradecer a vocês, né, que nos apoia, né? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ativa o sininho aí, nos inscreva, também nos apoie. Quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Bulhões Seguros, Tabajara Bikes, Imagem Gráfica, Kleber Gás, GD Assessoria e Gilberto Autoelétrica. Então, curtam aí, comentem, compartilhem com o colega e é isso. Toda semana, conversando direito, trazemos aqui convidados e trazemos temas relevantes para a sociedade como um todo. Estamos chegando mais um fim do nosso programa e é isso. Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço.